Como de costume, aqui na nossa igreja, né? Nós contamos uma crônica, uma ilustração, para melhor entendimento da palavra. E hoje eu queria contar a história de um simples rapaz, como cada um de nós que estamos aqui, que nasceu e era branco como essa folha, puro, né? Então ele foi criado pelos pais, cresceu, se formou, tudo. E quando ele cresceu, ele queria mais do que aquilo. Então ele falou: o que eu posso ter mais do que a minha família, mais do que eu já tenho, né? Então ele pensou: vou começar a trabalhar, que assim eu posso ser um pouco mais feliz. Então o que ele fez? Ele procurou um emprego e ele achou um emprego em uma empresa, uma fábrica. Então ele começou a trabalhar lá, se dedicou e começou a crescer lá. Teve outros cargos, cresceu e se tornou um vice-presidente daquela empresa. Mas mesmo assim, ele tendo muito dinheiro, um cargo bom na empresa, aquilo não era suficiente para ele. Aquilo não preenchia o coração dele. Então o que ele fez? Ele falou: preciso de outra coisa para preencher o meu coração. Então um belo dia ele conheceu uma moça, namorou com ela, se casou e formou uma família. Então ele teve um lar, uma casa. Então ele começou a se dedicar, teve filhos, fez de tudo naquela casa. Aquela casa cresceu, virou uma mansão. Mas mesmo assim, aquilo não era suficiente para o coração dele. Ele precisava de algo mais. Então ele falou: já sei o que eu vou fazer. Já que eu tenho dinheiro, sou vice-presidente de uma empresa, tenho uma família, eu já sei o que eu vou fazer para ser feliz. Eu vou começar a viajar pelo mundo inteiro. Então ele começou a viajar, foi para vários países, conheceu o mundo inteiro, ele e a família dele. Mas mesmo ele tendo toda essa felicidade, aquilo não preenchia o coração dele, porque ele precisava de algo mais. Então ele começou a procurar e nada de encontrar. Até que então, num dia de fraqueza dele, ele achou algo péssimo para a vida dele. Ele encontrou algo que destruiu a vida dele, destruiu a família dele, destruiu o futuro dos filhos dele, destruiu a casa dele, destruiu o futuro dele na empresa dele. Sabe o que ele encontrou? As drogas. Então ele começou a usar drogas, começou a injetar drogas. Só que aquilo foi afundando cada vez mais. E ele encontrou felicidade? Não. Então a única solução que ele achou era se matar. Mas naquele momento que ele estava indo se matar, alguém chegou perto dele e falou: por que você está assim? Existe felicidade? Sim. Ele falou: não existe felicidade. Eu já procurei felicidade em tudo na minha vida, desde quando eu era mais novo. Eu comecei a trabalhar, me dediquei, virei um vice-presidente da empresa, mas isso não era felicidade para mim, porque aquilo não preenchia meu coração. Então eu achei uma moça, me casei com ela, fiz uma família, tive um lar, mas aquilo não era suficiente para o meu coração. Aquilo não trazia felicidade para mim suficiente, não preenchia o vazio que existia dentro do meu coração. Então o que eu fiz? Comecei a viajar pelo mundo, conheci todos os países que você conhece, que você já ouviu falar, eu conheço. Já viajei por todos com a minha família, mas aquilo não era suficiente, não preenchia o meu coração. Então eu acabei com a minha família, acabei com tudo que eu tinha por causa das drogas. E você vem falar para mim que existe felicidade? Eu já procurei em tudo nesse mundo, não existe. Então aquele rapaz virou para ele e falou: sim, existe felicidade, isso não é o fim, mas se você me escutar e der ouvido àquilo que eu estou te falando,
eu vou te mostrar a felicidade de verdade. Porque só em Jesus, você pode ter felicidade de verdade. Só em Jesus você pode preencher o vazio do seu coração. Não existem drogas, não existe dinheiro, não existe nada do mundo que preencha o vazio do seu coração. Somente Deus, porque Ele te conhece e sabe aquilo que você precisa. Amém? Amém. Assim, eu queria dar uma demonstração para vocês. Quando você tem dinheiro, e isso está em primeiro lugar na sua vida, você até pode ter uma casa, você até pode viajar, mas o seu fim não vai ser bom, porque o seu fim vai ser aquilo que acaba com a sua vida. Mas se o seu Deus não for o trabalho, o dinheiro, a casa, sua família, mas se seu Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, tudo isso vai ser abençoado por Ele, porque Ele vai estar na frente, Ele vai preencher tudo aquilo que você precisa, porque isso daqui pode te dar momentos alegres, mas não a felicidade plena que você precisa. Amém? Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Boa noite, Igreja Florida, Jardim do Senhor. Eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês lá em Ezequiel, capítulo 36, que fala da restauração de Israel. Hoje eu vou pregar sobre nós se lembrar, as nossas lembranças, nós possamos aprender a se lembrar hoje. Deus tem um chamado para nós se lembrar hoje, nós vamos aprender com Ele. O sonho do Senhor é restaurar, é salvar toda a tua igreja, ó Pai, cada um de nós que estamos aqui, que nós possamos refletir, meditar, meu Pai, sobre nossas vidas nesta noite, que o Senhor nos trouxe essa passagem de se lembrar, meu Deus, que nós possamos realmente se lembrar desde lá do início da nossa conversão até aqui, até agora, como tem sido a nossa vida, e que nós possamos, meu Pai, fazer uma análise das nossas vidas, meu Pai. Para isso que nós estamos aqui, para refletir sobre isso e fazer conserto, Pai. Por isso, desde já eu já te louvo e já te agradeço, Pai. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Hoje o Senhor deu essa passagem, né? Para mim me lembrar. Eu falei, nossa, é uma reflexão maravilhosa. E lembrar é trazer a memória, né? Trazer a memória, se lembrar, né, de Deus, da nossa conversão, de quem nós éramos, de quem nós somos, do primeiro amor. Tem muitas coisas que nós precisamos refletir, lembrar dos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, que nós éramos trevas, hoje somos luz. Então é muita reflexão para nós fazermos hoje nesta noite maravilhosa. E lá, eu vou passar umas passagens antes de ler aqui, lá em 1 Crônica 16, 12, diz assim: lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Nós sempre se lembrar das maravilhas que Deus fez. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos sempre as maravilhas, os prodígios, né, e o juízo da boca de Deus. Eu sempre digo que a Bíblia fechada é um livro comum, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com cada um de nós. Neste momento, a boca dele está aqui aberta para falar conosco. E no versículo 15 desse mesmo 1 Crônica 16, diz assim: lembrai-vos perpetuamente do seu conserto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. E esta palavra, perpetuamente, ela quer dizer incessantemente, sem interrupção, sem fim, constantemente. Ou seja, é perseverar até o último dia das nossas vidas.
Por isso que nós temos que se lembrar todos os dias de toda a nossa vida, sempre a gente parar para pensar, porque nós que éramos trevas e hoje somos luz, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas pessoas estão deixando a desejar de ler a Bíblia, de estar em comunhão com Deus, estão dando brechas para o diabo. E o diabo ele não brinca, ele vai dando laço, uma hora ele puxa. Então nós temos que parar para pensar e sempre refletir e se lembrar quem que nós éramos. Se lembrar de quem nos evangelizou e louvar a Deus, orar por aquela pessoa e agradecer a Deus. Porque alguém falou de Jesus para nós. Se lembrar de quando nós viemos na igreja e aceitamos Jesus. Se lembrar de todas as consagrações que aqui teve. Se lembrar do nosso batismo, que morreu a velha criatura e nasceu uma nova criatura para andar em novidade de Cristo. Então, olha a importância de nós se lembrarmos, porque o diabo ele é sujo, ele faz com que nós se esquecemos e nós passamos a viver uma vida como se não lembrasse de mais nada, e esquece quem nós éramos, que nós éramos trevas, que nós éramos pecadores, que nós éramos falhos e egoístas, e quantos defeitos nós não tínhamos. E a gente precisa sempre parar, refletir, se autoanalisar, estar preparado. Nós não sabemos a volta de Jesus quando será. Sabemos que de repente no piscar de olhos Jesus vai voltar para arrebatar a igreja dele. E que jeito que ele vai encontrar a igreja? Hoje tem igrejas que estão aí, que está envergonhando o nome de Jesus. Então nós precisamos parar para pensar se nós estamos ainda envergonhando Jesus ou se estamos mesmo fazendo jus desde aquele primeiro dia que nós aceitamos a Jesus, sabe? E aí ele fala aqui no Eclesiastes 11, no versículo 8, ele fala: mas se o homem viver muitos anos em todos eles, se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, aqui ele está falando que nós temos que se lembrar, sabe, dos anos, das coisas boas, das alegrias, das nossas bênçãos, mas não podemos se esquecer que tem dias maus, como a pastora pregou no domingo. Nós vai ter sempre alguma coisa que vai nos acontecer, um dia mau, vamos passar por problemas, e será que nós estamos preparados para enfrentar as lutas, as derrotas, os acontecimentos? Será que nós vamos estar fortes para passar esses momentos que Deus fala aqui, que vai acontecer, vai ter muitos? Então nós precisamos se preparar para sempre se lembrar e não se esquecer de fazer uma reflexão da nossa vida, sabe? E diariamente, todos os dias nós temos que parar para pensar, porque o diabo ele fica ao nosso derredor para não, como leão, buscando quem possa tragar. Ele só espera uma oportunidade para nos derrubar. E lá em Eclesiastes 12, 1a fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Então isso está lembrando a juventude, a nossa mocidade, que venha se lembrar do Criador que criou nós à imagem e semelhança dele. Mas nós nunca podemos se esquecer de lembrar, sabe, de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Nós temos que acordar, temos que orar, temos que agradecer, temos que ler a Bíblia, ainda que seja um versículo, meditar, analisar naquilo, sabe, fazer a nossa parte de cristão, sabe? E é muito forte nós termos que refletir as nossas lembranças, porque às vezes nós cometemos coisas em momentos de problemas, de ira, e depois nós se arrependemos. Até é bom, né, que a gente se arrepende, porque quando a gente se arrepende, Deus perdoa. É muito importante quando nós refletimos e vemos os nossos erros, pedir perdão e, sabe, se lembrar mesmo dos nossos erros, da nossa fase, porque nós não somos perfeitos.
Nós estamos aqui buscando a perfeição. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui todas as pregações, todos os dias, buscando a nossa perfeição. É um trabalho, é um aprendizado diário. E em João 14, 26, fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que maravilha! Quando nós somos de fato homens e mulheres de Deus, nós sabemos que Jesus, ele falou que não nos deixaríamos órfãos, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas que foi pregado aqui, vai nos fazer lembrar. E é importante nós lembrarmos, porque no momento de dor de um familiar nosso, ou nosso mesmo, ou de alguém que precisar de uma palavra, nós vamos se lembrar de algum versículo, de alguma coisa para falar, sabe, da nossa vida, do nosso testemunho. Nós vamos se lembrar de fazer algo para ajudar aquele irmão que estiver precisando. Então é muito importante nós se lembrarmos disso. E em Gálatas 2,10 diz assim: recomendando-nos somente que nos lembremos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Paulo falando, essa diligência, o que ele procurou fazer com amor. Está mandando nós lembrar dos pobres. Mas não é só o pobre de dinheiro que não tem dinheiro, não. Esse pobre é o pobre de espírito. Porque a pessoa que não tem Deus, ela é pobre de espírito, ela não tem a maior riqueza que é a palavra de Deus ali enraizada nela. Por isso que nós temos o dever de todos os dias ler a Bíblia, porque vai enraizando em nós e nós vamos sempre se lembrando, vamos guardando ali, porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar todos os momentos que nós precisarmos de falar, de evangelizar alguém. E aí em Hebreus 13, 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então nós sempre temos que se lembrar dos nossos pastores e olhar, sabe, os pastores, os obreiros, para nós procurar sermos iguais. Sabe, procurarmos crescer, alcançar um ministério maior e melhor, para poder a igreja crescer, para poder nós fazer os cuidados nas nossas crianças, nossos adolescentes, que nós precisamos ser uma família unida ali, para levar avante este ministério que Jesus escolheu para nós. E em Gálatas 3,27 fala do batismo. Fala: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O batismo, a gente sabe que nós somos, quando colocamos ali dentro da água e levanta, morreu aquela velha criatura. Quando se levanta, nasceu uma nova criatura para andar em um estado de vida. Nós estamos revestidos do Espírito Santo, estamos revestidos de Cristo. Ali o nosso pecado, o nosso zelo, as nossas falhas, morreu, enterrou ali, sepultou. E nós temos que ser uma nova criatura, temos que andar em novidade de vida, sabe? Não esquecer da importância do batismo, porque sem o batismo nós não podemos nem participar do banquete da Santa Ceia. Então, o nosso batismo nós não podemos se esquecer de quando nós batizamos os votos que nós fizemos. Porque existe uma preparação do batismo, uma orientação para quem se batizar. Então é muito importante nós refletirmos, sabe? E em Apocalipse 2,5 fala assim: lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te, e pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o castiçal, se não te arrependeres. E eu estava meditando nesse castiçal, porque castiçal é aquele
com um pedestal lá, que é depositado azeite, que tinha 7 pavios, né? Ficavam de frente lá nos lugares santíssimos do templo. E ali me fez lembrar o quê? Do Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. Então, eu fiquei meditando no Salmo de Davi, 51:11, que ele disse assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Será que nós também podemos falar isso para Deus? Para Ele não tirar, né? Não lançar fora da presença dEle, e Ele não nos tirar o Espírito Santo? Como será que está a nossa vida? Como será que nós temos que refletir, parar, pensar e se lembrar, desde lá o comecinho, quando alguém falou de Jesus e nós abrimos o nosso coração e se convertemos, e ali fomos crescendo na igreja a cada dia, através de todas as pregações. E agora aqui nesta passagem, é uma passagem muito forte, no 36, no 16, no versículo 16 do capítulo 36 de Ezequiel, ele fala da restauração de Israel. E aí diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o caminho perante o meu povo. Olha como é que estava esse povo. E aí no 18 fala assim: derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos ídolos com que contaminaram a terra. Olha só a idolatria aqui. Olha só o que esse povo fez. E a ira de Deus no 19 fez o quê? E os espalhei entre as nações. Foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. E aí aqui depois no 24, Deus ele vai trazer à tona esta família, este povo. Só que ele vai dizer que ele vai trazer, não é por causa nossa, não é pelo nosso nome não. Ele vai trazer por causa do nome dele. E ele diz assim: e vos tornarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha que forte que é esta passagem. E aí ele fala: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne. Vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Vai dar vida nova para nós, né? E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis um povo, e eu vos sereis por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, porque naquela parte que Deus espalhou eles passaram fome, sede, passaram tudo que foi. Por isso que eu falo, quando nós se afastamos do Senhor, a nossa vida vira de ponta cabeça, é uma reviravolta. E aí ele fala aqui, ó: e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos
vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. Quando eu li isso, eu me lembrei de mim quando eu me converti. Eu falava palavrão, eu era rebelde, quando eu me converti, eu tive vergonha de mim mesma. Eu tive nojo, porque eu pensei como que a gente é nas trevas, no pecado, o que a gente faz e a gente nem, pra gente parece que aquilo é normal. Mas quando nós se convertemos, nós se lembra de quem nós éramos e de quem hoje nós somos, da transformação que Jesus faz na vida de cada um de nós, da mudança, sabe? E aí ele fala assim: não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos esteja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificadas nos lugares desgastados. Porque enquanto este povo teve fora, ficou tudo devastado. Olha só. E aí ele fala: e a terra assolada se lavrará. Em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades. E ele fala: as cidades destruídas e plantado o que estava devastado, eu, o Senhor, o disse e farei. Então ele teve que restaurar toda aquela cidade que ficou um caos. E aí ele falando aqui que ia restaurar tudo novamente. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que o faça, multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Olha que forte o que Deus nos faz hoje lembrar daquela passagem, daquele povo, o que ele fez, para nós pararmos e pensarmos como que está a nossa vida, nós refletir, sabe? Desde lá, quando nós aceitamos Jesus, até aqui, até agora, nós pararmos e fazermos uma reflexão e lembrar tudo, porque esse mesmo Deus está aqui hoje para fazer tudo isso de bom que ele está falando aqui, que dá um coração de carne, tiro de pedra. Ele vai fazer isso se assim a gente tiver a humildade de reconhecer nossas falhas, nossos erros, nós parar para pensar e fazer conserto, sabe? Porque enquanto a vida, há tempo. Porque se Jesus voltar, às vezes nós vamos estar despreparados, porque a gente se deixa envolver pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas que acontecem, né? O mundo já está um caos. Então nós temos que parar muito e lembrar. E eu queria que vocês fossem agora lá para Apocalipse 3, para ver que coisa linda aqui. Lá no final da Bíblia, Apocalipse 3, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, olha a importância de nós pararmos para pensar, de nós sermos vigilantes, como fala aqui, sabe? E de ver a nossa obra, como é que nós estamos cuidando da nossa obra, da casa de Deus, como é que nós estamos fazendo as coisas, sabe? Para ser completo a nossa vida espiritual, a nossa conversão de fato e verdade com Deus. Então, que nós possamos refletir nesta noite e procurar se lembrar mesmo. Para pensar, porque às vezes a vida é tão corrida que a gente se esquece das nossas obrigações, da nossa obra que nós temos com Deus, e nós vamos relaxando e vamos deixando para lá. E o diabo não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, o nosso Deus, enquanto há tempo, ele veio para que nós tivéssemos vida e abundância. E é isso que nós procuramos. Então, se nós se esquecermos de algo que precisamos saber de hoje na oração, para que Deus nos faça lembrar que tem algo que nós precisamos se lembrar, e nós temos que pedir para Deus nos fazer lembrar. E nós corrigir e consertar. Amém?